Bom dia, gente céu. Tudo bem com vocês, né? Essa semana de 24/8 a 28/8, vamos estudar uma parte de noções de estatística, tá? Que eu vou falar sobre medidas de tendência central. A gente vai falar sobre média, moda e mediana. E é questão certa no Enem, viu, gente? Pode ficar certo, já vai estar lá esperando vocês, tá certo? Então, eu vou ler essa parte aqui para vocês. Medida de tendência central. As medidas de tendência central são utilizadas numa amostra como forma de representar todos os valores de determinada amostra em um único valor. A medida de tendência central será um tipo de medida escolhida que irá representar uma concentração de medidas em torno do valor estipulado. Então, para isso, existem três tipos de medidas central, mais utilizado em amostras: a média, a mediana e a moda. Então, gente, o que quer dizer aqui? Por exemplo, você vai fazer um levantamento de dados das idades da tua sala, tá? Terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D, tá? Das idades dos meninos lá. Então você vai ter idade de 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, talvez 20 anos, ou 21 anos, não sei, talvez. O terceiro eu acho que acredito que tem gente que tem uns 20 anos ali. Então você vai fazer um levantamento, tá? Tem gente ali, tem 5 pessoas que tem 15 anos, tem 10 pessoas que tem 16 anos, tá? Então você vai juntar todas essas, você vai fazer um levantamento desses dados aí, tá? De idade, tá? Então vai existir uma amostra ali, ou seja, uma idade que vai representar exatamente todos esses valores de determinada amostra, tá certo? Vai ser um único valor que vai representar todas essas idades. Então é exatamente isso aí que é a medida de tendência central, tá? Então vou falar sobre média. Aqui, ó, para vocês. O que é média, gente? Isso aqui não é novidade para vocês, tá certo? É um assunto muito fácil, por sinal, tá? Então média, gente do céu, é você pegar ali a, a soma, a soma de todos os números da sequência, ou então a soma das amostras que você está fazendo esse levantamento, e dividir pela quantidade dessas amostras, tá? Então aí se dá o quê? A média aritmética, tá certo? Veja bem aqui, ó. A média aritmética é obtida somando-se todos os números dessa sequência e dividido pela quantidade de números que a sequência possui. Se considerarmos um conjunto de valores x1, x2, x3 até xn, então a média aritmética dos valores desse conjunto é dada por quem? x1 mais x2 mais x3 mais, e assim por diante, até x enésimo, sobre quem? A quantidade de parcelas, tá vendo aqui? Que é n. Entendeu, gente? Isso é fácil, né? Todo mundo sabe disso. Se você quer tirar a média aritmética, a média aritmética da tua média anual de matemática. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Quarto bimestre. O que você tem que fazer? Soma as 4 notas, né? Primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota, e divide por quem? Por 4. Então vai te dar a média aritmética, tá certo? Fácil demais, né? Eu vou ter aqui um exemplo. Ó. Determine a média aritmética dos números 1, 2, 3 e 6. Então vai ser quem? A média aritmética vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 6. Dividido por quem? Por 4. Somando isso aqui dá 12, dividido por 4 vai dar quanto? 3. Então tua média aritmética vai ser quem, gente? São 3. Tá? Tranquilo, não é fácil. É claro que vai existir
existe outro tipo de média, que é a média geométrica, que é a média ponderada, tá certo? Sendo que a mais comum, assim, que você vai encontrar e tem que saber é a média aritmética. Outra média que você vai utilizar também é, é a ponderada, tá certo? É aquela média que você tem um valor dele que vai corresponder a um peso, tá certo? Isso eu acredito que quando a gente vê proporcionalidade, eu vou falar sobre essas médias, tá certo? Para vocês, ok? Bom, o que é moda, gente do céu? O que é moda? Moda, gente, é o valor que ocorre com mais frequência em determinada amostra. A moda em um conjunto pode assumir 4 classificações. São elas: amodal, quando não existe moda, então a gente diz que é amodal. Unimodal, quando a moda é única. Bimodal, quando há duas modas, certo? E multimodal, quando há mais de duas modas. Ah, professor, pode acontecer isso? Claro que sim, tá certo? Então, quando você tem uma sequência de amostras, né? Você faz um levantamento de dados, tá certo? E daí, ó, o que mais aparecer nessa sequência, a gente diz que é moda, entendeu? É o valor que ocorre com mais frequência, tá certo? Então, ó, se é amodal, é quando não existe moda, né? Então, exemplo aqui, ó. 1, 2, 4, 7, 8, 9. Tem algum outro aqui número que está se repetindo? O 1 está se repetindo? Não. O 2, o 4, 7, 8, o 9, não. Então, quando acontecer isso, então a gente diz que essa moda é amodal. Tá certo? Aí eu falei também aqui que ela pode ser unimodal, quando a moda é única. Então, veja um exemplo. 4, 6, 8, 5, 4, 7, 9. Opa, ó, 4 e 4 aqui, ó. É o que está mais se repetindo. Então, ela é unimodal. A sua moda vai ser quem, gente? 4. Tá certo? Então, M é igual a 4. Tá certo? Bimodal. O que é o bimodal, gente do céu? Bimodal já está dizendo, né? Quando há duas modas. Vamos lá. Eu tenho 3, 4, 5, 3, 2, 5, 7 e 8. 3, ó, 3. 2, 3. E eu tenho também 2, 5. Então, é bimodal. Quem vai ser a moda aqui, gente? O 3 e o 5. Entendeu? Tranquilo? E a outra foi a multimodal, quando há mais de duas modas. Quando há mais de duas modas. Ó, aqui mesmo, um exemplo. Eu tenho 1, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 8. Então tem 1, 2, 2 e 4, não, 8. Eu tenho 1, eu tenho 2. Pronto. Era para ter outra aqui, tá certo? Porque é mais de 2. É quando há mais de duas modas. Tá? Deveria ter outra aqui, ok? Bom, entenderam, né? Moda também é tranquilo, certo? É quando aparece mais aquele dado, ok? Vamos ver agora mediana, gente do céu. Mediana. O que é mediana? Mediana é o seguinte, é o valor central da amostra. Ele vai ficar no meio, tá certo? Agora você tem que prestar atenção. Duas coisas. Quando você vai encontrar a mediana. Tá? Primeiro, você tem que saber que é o termo do meio. Mas você tem que saber o seguinte, ó. Primeiro, você tem que deixar
esses dados na ordem crescente ou decrescente. Então, fica muito melhor você deixar na ordem crescente, tá certo? Porque na ordem decrescente você pode se atrapalhar. Mas eu acho melhor deixar na ordem crescente, ok? Tá? E outra coisa também. Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer, gente. A primeira coisa. Encontra a mediana dessa sequência aqui de números. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, deixar na ordem crescente. Tá certo? Aí tem que observar duas coisas também aqui, ó. Uma observação. Se o número de dados é ímpar, então a mediana é o valor que ocupa a posição central. Ah, não, ó, se eu tenho 5 aqui, aí eu vou ter o quê? O termo do meio, ó, que é esse aqui, ó, tá? O termo do meio, certo? Então, quando é ímpar, simplesmente você pega o valor central da amostra. E se o número de dados é par? Então, a mediana vai ser o quê? A média aritmética dos dois valores centrais, gente. E dois valores centrais. E aí, professor, como é que é isso? Veja bem. Quando você tem aqui um exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. A mediana dos números 2, 5, 6, 2, 3, 6 e 7, tá? Então, primeira coisa a fazer, o que é? Ordenar, tá? Em ordem crescente. Então, você vai colocar aqui, ó, 2, 2, 3, 5, 6, 6 e 7. Pronto, deixei na ordem crescente, não é verdade? Sendo que eu não tenho o termo central aqui, o termo do meio. Quem é o termo do meio aqui? Você não vai encontrar porque o número de sequência de pares aqui, ele é par. Então, quando isso acontecer, gente, você tem que pegar os dois centrais. Você tem que pegar os dois números centrais. E aí você vai tirar a média aritmética dos dois números. Entendeu, gente? Você pega aqui, ó. Eu tenho 2, 2, 3, 2, 2, 3, 6, 6, 7. Nesse caso aqui, gente, desculpe. Ele é um exemplo de ímpar. Desculpe aqui. Ele é exemplo de números ímpares. Ó, tem 7. Então o termo do meio quem é aqui? 5. Então, se o número de dado é ímpar, logo a mediana é 5. Eu achava que tinha 6 aqui, tá? Então, ó, recapitulando, tá certo? Eu cometi um pequeno erro aqui. Quando o número é par, tá certo? De sequência, aliás, é ímpar, então o termo vai ser o do meio, tá certo? Então vai ser quem aqui, ó? 5. Primeiro que vai fazer, deixar na ordem crescente e você pega o termo do meio, tá certo? Tranquilo? Então, para obter a mediana de um conjunto de dados, devem sempre ordenar esse conjunto. A ordem pode ser crescente ou decrescente. Isso eu já falei para vocês, tá? Tudo bem, entenderam, né, gente? Entendeu, né? Quando o conjunto de dados é ímpar, pegue simplesmente o termo do meio. Aí eu dei esse exemplo aqui, ó. 2, 5, 6, 2, 3, 6, 7. São 7 números, gente. Então, é ímpar. Então, vai existir um termo do meio. Primeira coisa a fazer, ordene em crescente essa sequência de números. 2, 2, 3, 5, 6, 6, 7. E veja o termo do meio aqui, ó. Termo do meio. Quem é o termo central aqui, ó? É o 5. 2, 2, 3 para o lado esquerdo, 6, 6, 7 para o lado direito. Sobrou quem aqui? O 5, tá? Então é exatamente isso aí. Agora sim, ó. Um exemplo quando a quantidade é par de sequência. Ó, a mediana dos números 4, 3, 2, 5, 6 e 8. Gente, 2, 4, 6. Tem 6 números, não é isso mesmo? Então vamos ordenar os números em ordem crescente. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então vamos lá.
2, 3, 4, 5, 6 e 8. Aí eu não tenho um termo do meio, não tenho um termo central, porque é par. O número de sequência aqui é par. Então não vai existir o termo do meio. O termo do meio seria aqui, Chancel, é exatamente, ó, você pega 2, 3 para a direita, 6, 8 para a esquerda, 6, 8 para a direita, 2, 3 para a esquerda. Isso vai sobrar quem? 4 e 5. Esse 4 e 5 é como se fosse o termo central dessa sequência. Sendo que são dois números, gente, 4 e 5. Então você vai ter que tirar o quê? A média aritmética entre eles. Você soma e divide por quem? Por 2. Ó, 4 mais 5, 9. Divide por 2, dá 4,5. Então, se o número de dados é par, então a mediana será a média aritmética dos números 4 e 5. Logo, a mediana vai ser quem? 4,5. Entendeu, Gencel? Então, olha, mediana é a que você tem que prestar mais atenção. Tá certo? Visto que é muito fácil essa parte aí. No Enem cai questão bem óbvia mesmo. Deve ser aquelas questões de nível fácil, que você não pode errar. Tá? Ele dá uma situação e de repente pede moda, mediana, média, como ele tem pedido há anos anteriores. Sexta-feira eu vou fazer um outro vídeo só de questões, tá certo? Questões que caiu no Enem e no SAEP. Muito simples, gente, muito fácil. São questões que você não pode errar, tá certo? Então, mediana, gente do céu, mediana é a parte da medida central que você tem que ser muito esperto com ele. Então, olha, mediana. Primeira coisa a fazer. Mediana. Primeira coisa a fazer é ordenar o conjunto em crescente. Primeira coisa a fazer, viu? Primeira coisa a fazer. E observar. Se o número de dados é ímpar, então vai ser o termo do meio. Se o número desse conjunto de dados é par, então você pega os dois centrais do meio e tira-se uma média aritmética. Tá certo, então? Não é fácil? Então, veja essa teoria aí, tranquilo. Espero que você tenha entendido. E sexta-feira eu vou colocar alguns exercícios para você a respeito de medida de tendência central. Tá certo? Então, um abraço. Tudo bom para vocês. Tchau, tchau.